Distribuição Interconnection. Equipamentos de segurança, proteção respiratória. Versão brasileira, Master Sound. Você respira mais de 4 milhões de vezes por ano, devendo receber oxigênio a cada minuto. Cada célula de seu corpo depende desse oxigênio e de um pulmão saudável para continuar respirando pelo resto de sua vida. Sou Martin Kove e quero que reflitam o que um pulmão saudável significa para sua qualidade de vida. Hoje, o ano que vem e daqui a 20 anos. Quero que pensem também num pulmão não saudável. Como ele prejudica o sistema respiratório com a diminuição do ritmo de vida. Isto é o mínimo que podemos fazer. Mas tente convencer as pessoas disso. Sobre como é importante proteger totalmente seus pulmões contra agentes agressivos no trabalho. Alguns desses danos são óbvios, mas outros deles podem passar anos até que a consequência apareça. E nessa altura talvez nada possa ser feito. Se você não conhece alguém com problemas respiratórios, pode ser que não esteja preocupado. Talvez pense que não estará fazendo o mesmo trabalho por muito tempo, ou que os cigarros ou outros maus hábitos vão matá-lo do mesmo jeito. Esses riscos no trabalho passam a não ter grande importância. Mas o ar contaminado é sempre prejudicial, para os seus pulmões e para o resto do seu corpo. Se seus pulmões não forem saudáveis, nenhuma outra parte do seu corpo será. O pulmão é a conexão mais direta do seu corpo com o ambiente que o cerca. A corrente sanguínea absorve o oxigênio dos seus pulmões e o leva para todas as células do corpo, mas ela também pode absorver outras substâncias que estejam no seu pulmão. Alguns produtos tóxicos são depositados no fígado, cérebro e outros órgãos, que eventualmente podem causar desde alguns tipos de câncer até defeitos congênitos nos seus filhos. Ou o mal pode ocorrer no próprio pulmão, causando uma tosse crônica, diminuindo a respiração, provocando efizema ou até levando à morte. As pessoas com efizema aprendem a importância de cada movimento respiratório. Seus pulmões não conseguem oxigênio suficiente para gerar energia, então sentem-se cansados o tempo todo. E mesmo os mais leves movimentos podem ser exaustivos. Não há cura para efizema ou para outras doenças causadas por danos respiratórios. A inalação de substâncias perigosas pode ser evitada. Você pode ter certeza que seus pulmões estarão protegidos. Muita dedicação, pesquisa e know-how científico foi necessário para desenvolver esses equipamentos. A proteção respiratória é complexa e variável. Existem dezenas de riscos e para cada um foram desenvolvidos tipos especiais de proteção. Há um ponto importante para se lembrar. O equipamento que lhe deram para o seu trabalho é o único tipo que você deve usar. Ele foi escolhido baseado nos riscos que você enfrenta e na natureza do seu trabalho. Mas vamos dar uma olhada mais de perto para ver como protegem seus pulmões e saúde. E o que acontece se não forem usados corretamente. Existem dois tipos básicos de proteção respiratória. O equipamento purificador de ar, que purifica o ar antes que você o inspire, e equipamentos que suprem com ar fresco de outra fonte. O respirador filtrante de ar. Ele filtra o ar existente com filtros ou absorventes químicos. O filtro se encaixa bem aqui. O ar contaminado entra aqui e passa pelo filtro para ser purificado. E depois para a máscara. E o que você inala é ar limpo e seguro. Esses filtros são descartáveis e devem ser trocados quando vencidos, senão o respirador não vai funcionar com eficiência. Dependendo do tipo de filtros, os equipamentos darão diferentes tipos de proteção. Um dos tipos usa seus filtros para filtrar as partículas no ar, como poeira, névoas ou fumos. Esses filtros têm que ser trocados regularmente se não ficam entupidos, e se isso acontecer, a respiração fica mais difícil e um vazamento pode ocorrer como consequência da pressão existente no interior da máscara. Verifique se o filtro que está trocando é do mesmo tipo do que estava usando antes. Filtros específicos foram feitos para riscos específicos. E você só estará protegido se estiver usando o certo para o seu trabalho. Um outro tipo de proteção é o filtro químico, para se remover gases ou vapores do ar. À medida que o ar contaminado entra no filtro de carvão ou outro material especial, ele retém os produtos trazidos pelo ar e só deixa o ar limpo passar.
Assim como os outros, os filtros químicos também são desenhados para protegê-lo de produtos químicos específicos. Se você usar o tipo errado, não lhe dará nenhuma proteção. Então, esses filtros são codificados para evitar enganos quando forem trocados. A substituição regular é extremamente importante, senão esse tipo de proteção não vai fazer o seu papel. Troque-os de acordo com seu programa normal de substituição, a menos que comece a sentir gosto ou cheiro de penetração de químicos no seu respirador. Se isso acontecer, o filtro está saturado e você precisa de um novo, agora. Outro tipo de proteção de purificação de ar combina filtros que protegem contra partículas no ar e filtros químicos que protegem contra vapores e gases. Para esse tipo de filtros, que combina as duas formas de proteção mecânica e química, aplicam-se as mesmas regras de segurança. Devem ser usados de acordo com o risco e trocados regularmente. Usando com cuidado, os purificadores de ar são equipamentos confiáveis de segurança, mas têm limitações e desvantagens. A respiração pode tornar-se muito mais difícil e pode provocar estresse nos pulmões e coração. Por isso, faça um exame médico antes de começar a utilizar esse equipamento no seu trabalho. Outro problema é a pressão negativa dentro da máscara, que é causada pela saturação do filtro. A pressão negativa pode aumentar, fazendo com que os agentes químicos ou partículas entrem na vedação da máscara. Um tipo de máscara respiratória reduz alguns desses problemas usando uma ventoinha elétrica para fazer passar o ar pelos filtros e depois para a máscara. A pressão positiva criada pelo sistema de sopro da ventoinha elétrica torna a respiração muito mais fácil. Os respiradores purificadores de ar são feitos para serem utilizados com produtos químicos com boas propriedades de serem detectados. Se um produto químico não pode ser sentido pelo gosto ou olfato em pequenas concentrações, ele precisa mais do que as proteções que os purificadores normais de ar podem dar. Também, quando as partículas ou agentes químicos contaminam o ar em concentrações muito elevadas, os filtros não serão capazes. E, é claro, nenhum respirador purificador de ar pode fornecer oxigênio quando a área de trabalho é pobre em oxigênio. Quando os riscos do trabalho exigem uma proteção mais completa, são utilizados respiradores com suprimento de ar. Os respiradores com suprimento de ar fornecem continuamente ar respirável. Eles podem proteger em áreas de trabalho onde químicos sem gosto ou cheiro contaminam o ar. Alguns tipos são usados quando a concentração de pó ou tóxicos é muito alta, ou quando a concentração é desconhecida. Alguns sistemas de suprimento de ar podem até ser usados em área onde o ambiente é perigoso para a vida e saúde, como áreas com pouco oxigênio. Esse tipo de respirador fornece ar respirável através de uma mangueira que é ligada a um compressor de ar ou um grande tanque de ar. Um respirador com um tanque próprio, algumas vezes chamado de equipamento de respiração autônoma, usa cilindro portátil de ar comprimido com regulador. Se no seu trabalho você usa equipamento de suprimento de ar, com certeza existem riscos que ameaçam sua vida. Mesmo com toda a proteção que os respiradores de ar possam dar, nada dá mais segurança do que a pessoa que o está usando. Os procedimentos de segurança que aprendeu no trabalho devem ser seguidos sempre que usar seu equipamento. Se você ignorar o programa regular de manutenção ou pular passos no sistema de verificação de segurança, você pode estar correndo sérios problemas. O risco não vale os poucos minutos que você consegue economizar. É sua segurança agora e sua saúde no futuro. Leve o tempo necessário com as regras de segurança. Elas merecem cada minuto de dedicação. Falando em regras de segurança, muitas delas se aplicam às máscaras de proteção. Se você usa mal a máscara, isso tem um grande efeito na proteção que você recebe do seu respirador. Filtros e capacetes são usados com alguns respiradores, mas os tipos mais comuns e que têm mais problemas em potencial são os respiradores de máscara facial. A máscara que cobre o rosto todo dá a melhor vedação para a área da face. Ela pode ser usada contra os altos níveis de contaminação, mais do que com as semimáscaras, e ela também protege os olhos, e é normalmente usada quando há a possibilidade de irritação nos olhos. O uso de óculos anula a vedação, mas a máscara pode ter lentes especiais disponíveis para trabalhadores que usam óculos. As máscaras semifaciais são as mais comumente usadas. São mais leves que as outras e podem ser mais confortáveis de usar por um período de tempo mais longo.
A máscara 1/4 facial é a menor de todas e é a que apresenta a menor proteção para o rosto porque se movimenta facilmente, podendo causar vazamentos. Todos os tipos de máscaras vêm em tamanhos diferentes. Quando a sua máscara fica ajustada no seu rosto, você está fazendo a melhor vedação com a sua pele. Se emprestar ou pedir emprestado uma máscara, você estará usando uma que é ajustada para outra pessoa. Mesmo que as suas máscaras sejam do mesmo tipo, elas podem não ser do mesmo tamanho. Uma máscara com vazamento é o mesmo que não ter máscara nenhuma. Por isso, nunca empreste o seu respirador para um colega e nunca peça o de ninguém emprestado. Sempre use o equipamento que foi testado em você. Os homens têm outro problema com máscaras faciais, a barba. Esquecer de se barbear mesmo por um dia pode fazer com que a máscara não se encaixe bem e deixe agentes químicos ou pó entrar. Certifique-se de fazer a barba todas as manhãs. Todos os respiradores têm que ter o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho como uma unidade. Misturar e combinar peças diferentes no seu respirador invalida o certificado de aprovação e prejudica seu funcionamento. Algumas marcas são feitas com peças intercambiáveis, mas para segurança pergunte ao seu superior ou técnico quando precisa substituir as peças do seu equipamento. Lembre-se do seu treinamento. Mantenha uma relação dos procedimentos de segurança que você tem que seguir todos os dias. Leve seu equipamento para manutenção conforme programado. Nunca pule passos de verificação para economizar tempo ou ficar folgado. Fique alerta para vazamentos na sua máscara e verifique com atenção se os filtros utilizados são os corretos para o seu equipamento. Proteja os seus pulmões como se a sua vida dependesse deles, porque depende. Para você, para a sua família e para o seu futuro. Supervisão